O Roberto foi coerente na manutenção dessa proposta. Eu discordo da escalação no tocante à escolha por Wellington em detrimento de Carlão. Acho que Carlão é um atleta muito crucificado pelo selo de prata da casa, não por Roberto, mas numa visão geral. E o Wellington tem um agravante que eu trouxe de, além de ser um atleta que eu vejo abaixo tecnicamente, tem um histórico clínico pouco confiável, né? E aí, com pouco mais de 10 minutos de jogo, se comprovou com o pedido de troca, né, de Wellington e a entrada de Carlão. Então foi algo que o curso do jogo corrigiu rapidamente, mas que poderia ter sido já antecipado na escalação. Mas no restante, muito coerente, né? Ele manteve a formação que vem sendo utilizada desde o jogo contra o Sport, com o Pedro Vitor ocupando o lado esquerdo, agora Tássio ocupando a direita, desde que Halder deixou de ser utilizado aí nesse imbróglio de negociação, e na ausência de Jean Carlos, houve a escalação do Giovani, que era uma necessidade, né? O Náutico não podia prescindir de um atleta com essa qualidade, e ele teve a infelicidade ali de numa bola limpa que caiu para ele com o goleiro saindo desesperado, e bastava um toque que ele tem toda a capacidade técnica de executar, muito sutil, para assim, fazer a bola caminhar lentamente em direção ao gol. Ele tentou pegar embaixo dela para acertar alto, né, e subiu demais, logo no momento que a abertura do placar seria muito favorável, a torcida ainda esquentando com o jogo em curso. E aí há um momento de esfriamento do Náutico ali, o Criciúma cresce um pouco no jogo, começa a ter mais volume, sobretudo nas bolas paradas, né, um time que tem tanto jogadores com um recurso técnico bom para esse expediente e jogadores com uma boa condição de ataque à bola, né? O grande expoente disso talvez seja o Caio Dantas, que no ano passado estava aqui no Náutico e fez muitos gols de cabeça, né? Ou até exercendo essa presença diária com os pés. E sai o gol justamente dessa forma do Criciúma, né? Uma bola parada, frontal, cruzamento a bola caindo ali no bico da área, o atleta do Criciúma, foi o Felipe Matheus que cruzou, me foge agora o nome do atleta que cabeceou a bola. Tu lembra, Cláudio? Qual lance, Rodolfo? O gol do Criciúma, o Felipe Matheus que cruza, eu me esqueci agora quem cabeceou a bola. Ixi, agora eu não lembro. Depois eu pego aqui. Depois eu pego, mas assim, uma cabeçada, um movimento bem feito, né? Buscando o campo. Acho que o Renan, que foi um atleta. Tu tá falando do gol do Criciúma, né? Do gol. Eu pensando todo. Não, o gol foi Léo Costa. Léo Costa, isso, do Felipe Matheus, a cruzamento pro Léo Costa de cabeça. E acho que o Renan, assim, não tinha o que fazer no lance, né? A bola bem deslocada no canto. É um goleiro baixo, mas que no jogo, sobretudo nas bolas baixas, né? De 1 contra 1 que o Criciúma conseguiu ter, ele saiu bem. E o Criciúma teve algumas dessas, sobretudo no fim do jogo. Mas seria injusto o Náutico sair perdendo no primeiro tempo pelo que produziu. E teve a coroação desse lance num lance em sequência a um escanteio que saiu de uma finalização do Amarildo, né? Uma bola fácil, sozinho na área, ele bate alto, mas em cima do goleiro, todo o mérito ali na defesa, porque é o esticar do braço, tem reflexo envolvido, mas era uma bola que poderia ter sido finalizada no canto, no contrapé, ou até no lado que o goleiro estava mais condicionado a pular, mas ele bateu, ganhou o escanteio, né? Do escanteio sai o cruzamento, a bola volta, o Giovani tenta, ela sobra e o Bruno Bispo gira batendo em gol, tá empatado o jogo. E esse empate ele já seria bem satisfatório, né? O Náutico tinha ali o desenho de um intervalo de aplausos pelo contexto. Eu acho que não foi um bom jogo pro padrão médio do que a torcida do Náutico está habituada numa Série B, mas foi um bom jogo para que esse time poderia entregar. E aí, infelizmente, né, quando a gente considera o resultado, sai um pênalti que o Pedro Vitor perde. E aí, como eu falei no Água Suja, é a quinta cobrança dele. Nas 4 anteriores, ele converte justamente batendo a batida cruzada, né? Ele é canhoto, então no canto esquerdo do goleiro. E ele manteve a batida em todos os sentidos, porque o goleiro ele espera até o último minuto, e o Pedro Vitor sempre espera essa decisão. O goleiro ainda por cima apontou o canto, né? Bate aqui na minha esquerda e deu o canto para ele. Eu acho que como estava confiante, vinha batendo ali, convertendo, mas manteve a batida, foi mais mecanizado.
não teve a mesma perícia das cobranças anteriores, na qual, contra o Botafogo, por exemplo, ele chapou, ele botou no canto da rede, né? A bola foi uma cobrança mais fácil, o goleiro saltou, pegou. E aí isso mudou um pouco a mística, né, do intervalo ali, porque se vai no 1-1 sem o pênalti, você teria um cenário bem favorável para o apoio do torcedor, né, para a própria palestra ali no intervalo de Roberto. E claro, com 2-1, se o pênalti é convertido, ainda mais. Mas ele perde o pênalti nessas circunstâncias. Vem um pouco daquela angústia de, porra, no final do jogo passado sai um pênalti contra a gente e o cara converte como converteu. No nosso, o cara que tinha 100% de aproveitamento perde pela primeira vez. Então muda um pouco disso. Eu não acho que o Náutico voltou melhor do segundo tempo, mas estava estável. A exibição era um pouco lá e cá, e vem a expulsão infantil, irresponsável, qualquer que seja o adjetivo do João Paulo, que praticamente liquida o Náutico do potencial de vitória. Né? Era uma briga para manter o resultado, como foi ali com o Tombense. No caso do Tombense, o Náutico não consegue segurar, nas circunstâncias já conhecidas. E no caso de hoje, consegue, mas sem conseguir quase criar possibilidades de gol, né, que trouxesse o resultado desejado, que era a vitória. Teve uma falta, o Júlio da base, que entra ali depois de um longo inverno, assim, sem ter uma minutagem alta, ele sofre 2 faltas, né? Assim, acho que foi muito útil nas circunstâncias, porque sempre que pegou na bola ele se via sozinho contra 3, 4 defensores do Criciúma e conseguiu achar 2 faltas, e uma delas, uma falta muito perigosa, né? Rente ao gol. Carpina e Júnior Tavares na bola, e eu acho que é um vício do Júnior Tavares estar sempre assumindo essa cobrança, mesmo quando não é o posicionamento favorável. Ele assumiu a certa barreira, não é um jogador que tem um aproveitamento bom. Fez 2 gols de falta no ano, né? Mas eu não achei. Achei o posicionamento do goleiro questionável, também um time mais fraco, né? Não lembro se agora se é 7 de setembro, o Belo Jardim. E o outro é aquele gol acidental contra o Botafogo da Paraíba, né? Que a bola desvia depois da cobrança. Mas não é um jogador especialista. Enquanto o Carpina, não dá para se dizer que é também, mas tinha um posicionamento mais favorável para bater aquela falta. Então, para mim, era uma bola dele. E o Náutico se limitou a isso, né? Se defender, falhou, sobretudo ali no fim do jogo. O Criciúma chegou algumas vezes, felizmente não alcançou, e se soma um ponto. Né? Tem essa ótica que o Náutico soma mais um ponto, é um ponto suficiente para tirar o time em definitivo da zona de rebaixamento, com a rodada concluída com essa partida, e tendo pela frente essa decisão contra o Novo Horizontino. Né? Um jogo que sábado às 6h30, então ainda com algum tempo para se recuperar quem jogou, se mais uma vez apontar, sabe, eu acho que deve estar sendo muito difícil para Roberto conduzir esse trabalho no tocante à gestão de elenco, porque é muito chato quando você tem que o tempo todo estar apontando o erro individual dos atletas. Só que à medida que esses erros continuam a acontecer, eu não sei como está sendo feito, mas precisam ser apontados, né, de forma sutil, não nomeando, né? Ao invés de ser o Amarildo não pode, tem que ser o atacante não pode, quando o João Paulo, o zagueiro não pode, então sempre Isso evitando. nas entrevistas, né? Mas no vestiário, no treino, velho, tem que ser uma conversa muito franca, Exato, né? exato. Você tem que blindar o cara, mas eu acho que até um pouco no vestiário, lógico que tem alguns momentos que essa cobrança, sobretudo mais individualizada, precisa acontecer. Porque no público, né, quando ela acontece com muita frequência, mesmo que o atleta esteja sendo justamente cobrado, quando ela é muito frequente, Acaba dificulta. minando muito a confiança, né? Mina muito, exato. Acho que você tem Não, que, em mas, algum mas momento. eu digo até no sentido de uma conversa franca, de não chegar para você apontar o dedo e falar, ó, a gente perdeu por culpa sua, mas de chamar o elenco e falar, velho, esses erros precisam parar de acontecer. Todo jogo a gente precisa lidar com erros inadmissíveis, sabe? Porque realmente não dá também para você contar a história dos últimos jogos do Náutico sem passar por erros individuais, pô, sem passar por questões individuais, aí realmente é complicado, né? Quando um assunto quando um erro é muito capital, acaba sendo a tônica e motivo de debate mesmo, discussão, né?
Com certeza, com certeza. Eu não vejo como executar o trabalho de outra forma no momento e passa muito por isso, né? O Náutico tem aí um total de 3 rodadas até o fim do turno e tem que ser um fim do turno que traga esse cenário mais favorável, sabe? Para você virar um turno fora de uma zona de rebaixamento, talvez até com alguma gordura, traga essa contabilidade, porque você vê que muitos dos erros que ocorrem eles são muito decorrentes de momento, né? Um time nervoso em campo, isso se reflete nessa violência do João Paulo hoje, se reflete em gestos técnicos precipitados ou mal executados por falta de confiança. Tá sendo duro, mas assim, eu acho é muito importante estabilizar isso com a vitória no sábado contra o Novo Horizontino em casa, né? Provavelmente nos aflitos. Porque o Náutico precisa agora de uma valorização do que aconteceu nessas 3 últimas rodadas. É chegar no jogo do Novo Horizontino com 3 pontos somados e dizer, porra, a gente não perde, não é, a 4 jogos. Porque aí com a vitória fica mais fácil você ter esse discurso. Com 3 empates é mais complicado porque você distorce. Mas com a vitória, né, porra, a gente venceu hoje, pontuamos nos últimos 4, o cenário nem sempre foi favorável, tivemos algumas adversidades, e aí você consegue dar confiança, né? A vitória vem. Chegou a acontecer, né? Quando o Náutico venceu ali em uma semana Operário, CRB e Retrô, sendo campeão, né? Após o último jogo, inclusive, mas perdeu isso muito rápido. Se perdeu muito rápido, e desde então o Náutico não tinha conseguido evoluir no seu futebol. E isso aconteceu, tá faltando a cereja do bolo, que é resultado. E aí você vai conseguir, tem tudo para conseguir, a partir de então, conciliar os dois, né? Uma sequência dessa evolução para que ela ocorra cada vez mais e resultados conciliados. É lógico que, como eu falei, o Náutico dificilmente vencerá 5 jogos consecutivos, mas nada impede, né, da mesma forma que empatou 3 agora, que vença 2 e empate 3 nos próximos 5, ou até vença 3 e empate 2, que perca 1, perca 2, mas desde que vença 2, 3 partidas para ter uma retomada dessa confiança, tanto dentro quanto fora de casa. Né? Fora de casa é a melhor campanha, né? Existem 2 vitórias aí, poderiam ser 3 já. E dentro está faltando esse alinhamento. Está faltando esse alinhamento que sempre ocorreu e sempre foi o diferencial. E aí, repito, se não houver, é uma sentença de queda.